rivalidade entre irmãos pode ser normal, porém, em alguns casos, ela pode se tornar bullying entre irmãos. Embora seja uma forma comum de violência familiar, o bullying entre irmãos é muitas vezes visto como inofensivo pelas famílias e pela sociedade. Consequentemente, não recebeu tanta atenção nas pesquisas em comparação com bullying entre pares ou outros tipos de violência familiar, como violência de parceiros ou abuso infantil. Até que ponto é aceitável a rivalidade entre irmãos? Vamos discutir esse assunto hoje aqui no PediatraCast. Não perca! Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Paz. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse é o PediatraCast. Meu nome é Gustavo Paz, eu sou pai do João, pai do Davi, marido da Carol. E eu tenho uma distância muito longa, assim, dos meus irmãos. Então a gente não brigou tanto não, mas eu só apanhei, que eu sou caçula, né? Putz, eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. Apanhei muito, porque eu sou a filha do meio, de uma irmã mais velha e de um irmão homem mais novo. E a minha diferença pra minha irmã é de 11 meses e do meu irmão é de 2 anos. Então eu apanhei dos dois lados muito. E hoje vivo um ringue na minha casa com Maria e Laura. Então eu sei bem desse assunto aqui, ó. Tô por dentro. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, eu sou podcaster, eu sou a filha mais velha, então eu só bati. Parabéns. E eu tenho um filho único que não apanhou de nenhum irmão. Nossa. Apanhou só da mãe e do pai. Ou seja, esse podcaster não me diz respeito. Agressora. Tchau, fui. Agressora. Saindo daqui vai dar polícia na porta esperando Tá em Ivani. vantagem, tá em vantagem. Bom, mas a gente vive e sabe que a rivalidade entre irmãos é uma característica normal da vida, certo? Às vezes pode ajudar a levar os filhos a fazer ou até a ser melhor diante de conflitos internos familiares e que a criança vai ter que aprender a se resolver, certo, Ivani? Eu nunca vi nenhuma pessoa se comparar tanto com o irmão, né, gente? Nossa. Quando você tem duas crianças num consultório, que você vai fazer, você está perguntando de um. Mais o outro, né? Sempre Exatamente. assim, né? Ah, você come carne? Não, ele não gosta. Mas ele também não come frango, né? É sempre assim, né? Sempre tem que ter alguma coisa relacionada ao outro. Não, nós estamos falando de você, né? Sempre. Ou seja, tem sempre, né, uma comparação. É duro isso. E pior que isso, Ivani, quando a mãe se perde, você está fazendo a consulta do João, e aí a mãe fala, João, mas aí o Antônio, eu falo, até a mãe se perde. Então, assim, a mãe compara o tempo todo também, sem querer. Não tô falando que a mãe é má, mas é que a gente se compara de fato, né? Mas em casa rola o lance da vacina, sabe? Tipo assim, o Davi vai tomar vacina? Se ferrou. Se ferrou. Como é que foi o dia de vacina do João? Porque o meu não foi legal. Gustavo, não tinha uma coisa que era o seguinte, antigamente a gente trabalhava em pronto-socorro e tal, e aí chegava o cara com uma escarlatina, por exemplo. O que é uma escarlatina? É uma doença que você tem, por exemplo, uma infecção de garganta e a pele fica toda vermelha. O que acontece é que quando você tem mais irmãos, muitos já estão com a bactéria na garganta também. Então o coitado não está doente, mas ele ia lá só para ver o outro se ferrar e tomar uma benzetacil. Só que tem uma coisa, a gente costumava fazer a benzetacil também no irmão, o que não tinha nada, porque ele provavelmente estava com a bactéria na garganta, então você já fazia no doente e no outro preventivamente. E mas olha, vai tomar a benzetacil, aí ele já gostava, né? Mas depois ele vai tomar também. Não tenho nada a ver. Não tenho nada. Isso devia ser cômico demais. Ferrava, né, gente, com o cara, né? Falecida bezetacil, né? Não se dá mais assim, né? Acho que é bem difícil. Se dá, sim, Gustavo. Nossa, só de lembrar que deu uma fisgada, viu? Lá na periferia você vai ver que se dá bastante. Mas bom, enfim. Apesar de ser Ou favorável... seja, é a rivalidade, né? A rivalidade põe a gente pra cima. Sim, faz você o ser melhorar. humano, ele se compara, não adianta. Isso daqui é do ser humano, Sim, tá certo? Aí você certeza. se comparar com a pessoa que tá lá do seu lado todo dia, não tem como não se comparar. Sim. Então, de uma certa forma, a gente vê isso, porque a pequena vê a outro, já tá escrevendo, ela quer escrever também, tá certo? Isso, de uma certa forma, põe a pessoa pra cima. Porém... Isso. Ela pode também não dar muito certo. Sim, o excesso, né? O excesso e o abuso pode ser prejudicial. Então, como é que é essa história, Carol? Então, um estudo de 2021 sobre a dinâmica familiar
relaciona o bullying entre irmãos a um menor senso de competência, de satisfação com a vida e autoestima em jovens adultos. Então, porque aqui, Gustavo, você tem um irmão que só te põe para baixo. Você é um... Você é isso, você é aquilo, você não sabe nada, você é burro. Você, olha como você é. Olha aí. Isso foi um erro do papai e da mamãe. Nossa, gente, pensa. O dia que o meu irmão descobriu que eu fui um acidente, meu Deus do céu. Eu sou o caçula acidental, né? Isso é péssimo. O dia que meus irmãos descobriram isso... Pensa, então, mas é que você podia ser evitado, sabe aquela coisa assim? Nossa, você podia ser evitado. Tem umas coisas que machucam, né? Machucar uma, né? Então, mas é que isso pode pegar tão fundo para algumas pessoas, para algumas crianças... que aquilo começa a pesar tanto, e se ele também é sempre repetido, quer dizer, a pessoa pode ter depressão. Sim, e tem estudos anteriores, esse estudo de 2021, que mostram que isso acontece o dobro em pessoas que tiveram esse tipo de relação familiar não adequada. Então, o dobro da ocorrência de depressão, veja, é muito relevante, né? De automutilação, Sim. por exemplo. Sim. Quer dizer, a pessoa fica pirada, né? Uhum. Muito mal. Lá em casa tem a otimista, o pessimista e o otimista. Não, minha irmã é realista, meu irmão é pessimista e eu sou otimista. E aí rolavam uns embates, assim, mas foi durante pouco tempo, porque depois cada um tomou um caminho. Mas tinha essas discussões, assim. Mas é tudo autodeclarado, né? Eu não tô falando nada que se escute... Não, eu entendo, mas assim, para algumas crianças, muitas vezes até a intenção do irmão não era pegar tão pesado. Sim. Só que para algumas crianças aquilo cai de uma forma muito pesada. E aquilo cai como se fosse um bullying mesmo. Sim, com certeza. Essa que é a questão, que a gente tem que entender e que o pai e a mãe tem que ficar muito atentos de como é que a coisa está se dando se ela não está passando um certo limite, certo, Carol? Isso que você falou, né, Gustavo? Uma coisa que se repete, vira verdade. Porque é diferente de uma discussão, uma briga rápida, ou até um insulto que acontece de uma maneira muito pontual. Agora, aquela intenção de machucar, então se repete, você incorpora aquilo como verdade. E provavelmente são esses danos que trazem a uma maior ocorrência de doenças psiquiátricas ou alterações psiquiátricas na vida adulta, né? E você, como mãe, você deve ver lá as duas, como é que você também atua em cada uma. Mas elas pegam pesado uma com a outra, Carol? Elas são pequenas ainda, né, Vani? 8 e 10, assim, a Maria fez 10 pequena, agora. não. Não, mas assim, não tem essa... Já tem noção. Mas é uma maldade infantil, muito pequena. O que eu quero dizer, assim, eu acho que talvez agora comece a aparecer insultos maiores, mas enfim, o que eu faço é que eu não aceito nenhum tipo de agressão verbal em casa. Claro que existe. Sua feia, você é chata. Então, mas esse tipo de coisa... Dentuça, né? Nossa, Laura, você é Orelhuda. muito feia. Hoje a Maria falou, Laura, você é atrasada, você é muito feia. Não adianta ficar se arrumando. Ó. Não, isso não pode. Aí eu cheguei e falei assim, mas peraí. Primeiro, se essa for a sua opinião, ninguém quer ouvir, porque essa opinião não é legal. E segundo, você tá agredindo a sua irmã. O que eu faço normalmente, Ivani? Eu tento fazer com que ela se coloque no lugar uma da outra. Eu falo, não, então. Imagina se a Laura chegasse de manhã pra você e te falasse um negócio desse. Ela abraçou a Laura e pediu desculpa. Falou, não, é que eu tô irritada, acho que eu tô de mau humor. Eu falei, mau humor com 10 anos, Nossa. menos, né, meu bem? Não, de fato é o segundo dia de aula. Mas a gente começa a perceber... Tava com sono. Agora, não, eu tive nessa semana no consultório, eram irmãos... E aí, eu estava perguntando exatamente isso. Falando, eles se provocam? Ah, sim. Mas brigam. Falei, mas um fala coisa pro outro, né? Sim. Falei, mas chega a ser um bullying? Então, aí ela falou, olha, por exemplo, um fala pra outra que... você é chata, você é cri-cri, e você, além de tudo, é baixinha, não cresceu. Porque a menina é baixa. Ah, rolou um bullying ao vivo ali pra você? Não, a mãe me A mãe contou. contou. Ah, entendi. Aí eu chamei o cidadão que falava isso, né? O altão. Chamou o grandalhão. O Big, the Big One. Vem aí, Michael Jordan. Aí eu falei, escuta, se você fala pra ela que ela é chata, você acha que ela acredita? Aí ele, não. Você acha que ela é chata mesmo? Um pouco, mas você acha que ela fica chateada? Não. Você fala pra ela que ela é boba. Você acha que ela acredita? Não, acho que não. Mas se você fala que ela é baixinha, que ela não cresceu, ela acredita. E aí fica muito ruim. Aí não dá certo. Então não é pra fazer isso. Quer dizer, a mãe tem que entender bem isso. Até onde é uma chatice só de um com o outro. Sim. E quando que a coisa começa a ficar de um jeito que pode magoar mesmo.
Com certeza. E a gente fez, né, Ivani? Mesmo vindo de um irmão. Porque A vindo gente de um fez. irmão, gente, é uma autoridade, né? Sim, Na sim. sua casa, é uma E o autoridade. problema, quando você percebe que você fala alguma coisa e que o outro se importa, é aí que você vai pegar. Você não vai chamar o seu irmão de chato. Na hora que você chama o seu irmão de gordo e ele se importa, quantos irmãos, você sabe? Eu lembro da minha infância, N relacionamentos entre irmãos que um chamava o outro de gordo quando estava brigando. Porque é uma coisa que, infelizmente, socialmente ainda não é aceito, né? Ou era Puta, já ainda menos escutei aceito. gordo compulsivo já. É, mas não é, É. Gustavo, assim, é que às vezes tem um cara que não vai se importar e você não vai pegar. Mais O bullying ou dentro da menos, escola né? é igualzinho o bullying dentro de casa, gente. O bullying dentro de casa vai rolar com aquilo que o outro Mas o se bullying, importa. mas Sim. acontece que o bullying dentro de casa tem um peso maior, Carol, porque ele vem de um irmão. Sim. Ah, e outras, Essa é a questão. E se ele mais fala do que Que isso? mesmo que não for uma coisa tão, assim, falada num nível tão gravíssimo, vindo do irmão, ele é. Isso que eu ia te falar, Ivani. Se ele fala de repente na frente de uma roda de amiguinhos dele ou dela, dói Gente, mais ainda. sim. Nem me fale. Dentro da Porque ele casa, trouxe de casa. Um uma irmão dificuldade- expondo o outro Isso. perto dos amigos, aí Essa é a ferrou. parte que dói mais Aí ferrou ainda. de vez. E mais né? do que isso, o que se fala do bullying dentro de casa aqui é difícil, porque a criança, de alguma forma, quando os pais escutam uma situação dessa e não fazem nenhum tipo de intervenção, soa como uma conivência. Isso nem sempre é uma coisa consciente. Sim. Mas a criança incorpora que se não existe uma intervenção dos pais, aquilo é permitido. ali Opa! dentro. Então, veja só. Não, olha o quanta pai, coisa, o né? pai e a mãe, eles são juízes em casa. Exato. Você tem que incorporar a toga ali, veste a toga, meu filho, porque você é juiz ali. Né? E a coisa mais complicada é você não deixar a coisa resvalar para uma situação gravíssima, mas assim, nem ser demais, porque também você vai ficar o dia inteiro atrás dessas crianças falando, vamos parar. E também não deixar passar. Sim. Então, Com até certeza. saber bem o que está rolando, porque vai chegar uma hora que você vai ter que falar, como você fez, Carol. Sim. Não, Perfeito. E é difícil muitas vezes intervir, Vani. O que eu tenho? Que a gente sempre falou É, aqui, porque né? aí você está falando de um, o outro achando. Exatamente. Se ferrou. Então é isso Tem que essa a gente também. tenta não fazer. Assim, intervenções desnecessárias não devem ser feitas, porque você tem que deixar os irmãos entrarem no equilíbrio. Diante de toda essa discussão, Gustavo, vamos tentar traçar estratégias para ajudar os pais a pensar em como agir adequadamente diante Da rivalidade dos irmãos. É. Vamos lá. Então, resistir a comparações. Isso é importantíssimo, né? Sim. E que todo mundo cai nessa armadilha. Todo mundo compara Mesmo que filho. positivas, Mesmo que Mesmo? positivas. você É era comparação. tão bom quanto seu irmão. Ó, seu irmão já comeu tudo, típico. Seu irmão comeu tudo porque você não comeu ainda. É Seu irmão já lógico. tá pronto porque você não tá pronto ainda. É, Quando faz? Todo dia a exatamente. gente fala isso, Gustavo. Todo dia. Pô, Caraca. ele tirou nota 10. Exato. Como é que você foi mal assim? Ah, lá em casa, minha irmã, nota A escola toda. Meu irmão, nota B. Adivinha, Gustavo? C. C e D. C. Sabe C, aquela C, música C, C. do Mamonas Assassinas? Era feita pra mim, velho. E a minha mãe falou assim, eu não sei, vocês saíram tudo do mesmo lugar. Sua irmã A, seu irmão B, você C, D. E eu venho aqui toda semana pra escutar uma reclamação sua, Gustavo. Olha, eu consigo reproduzir a frase da minha mãe. Pois é, então. Mas aí que tá, olha, os pais. Podcast entrando- chegou tarde aí, né, Chegou gente? tarde, chegou tarde. Então a comparação de fato pode ser um problema. Mais do que isso, esteja ciente dos seus preconceitos. Você acabou de falar da sua mãe. A gente precisa muitas vezes identificar aquilo que é difícil pra gente. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que espero que os meus filhos sejam brilhantes na escola, eu vou ter dificuldade de lidar com aquela criança que não é brilhante. Ah, nem me Só que eu fale. tenho que saber Coitado do outro. Reconhecer. Que tem um irmão assim. Exato. Ele vai ser sempre comparado, Ivani. Ou então, ele vai ligar o botão do não tô nem aí e vai ser o cara que vai... Eu já sou Não é verdade? Ele vai achar outra forma de aparecer e de brilhar, né? deboísta, que chama. Então, mas aí... Conhece isso? Eu sou deboísta. De boas. Vixe, se o João chegar lá, só não pode chegar com nota... Não, mas não deixa de ser uma forma de, assim, de reação a isso, né, Gustavo? Sim. É. De sobrevivência. Ou você ficar super chateado, entendeu? E se achar uma droga, porque sempre se comparou ou alguém comparou, ou você desliga e acabou, dane-se e aí. acabou. Vou viver minha vida do meu jeito. Acho que não dá muito certo, né, gente? Isso poderia ser de outro jeito. Não, isso teoricamente não deveria existir, né? Você não deveria, enfim, ter essa diferença de aceitação diante de uma dificuldade ou de uma característica de um filho, mas isso existe. Então a gente fala para pais que claramente identificam alguma dificuldade com um dos filhos. O que é mais importante é que sempre que você vai ler esse tipo de situação
faça o seu filho compreender que não existe diferença no amor. Que você ama igualmente os 2 filhos, certo? A gente já falou isso em outros episódios. Você às vezes ama de uma forma diferente, porque um filho é mais doce, o outro filho é mais rude. Mas não pode existir um comportamento que gere nessa criança a sensação de que ele não é amado como o outro. Isso não é legal. Tá? É essa a diferença. Você tem que reconhecer aonde está a sua fragilidade e a sua dificuldade, para que você, reconhecendo isso, você consiga inibir de alguma forma para que isso não passe uma informação ruim demais para o seu outro filho. Pô, ele não aceita que eu vá mal na escola, então ele não me ama o suficiente. E pronto, acabou. Um pai e uma mãe que não amam um filho, para essa criança, como que justifica? Eu sou nada. Não, aí... Né? A autoestima vai lá pro pé, a depressão. Psicopatia depois, né? Mas com certeza, né, Ivani? Então, isso é muito, muito importante. Reconheçam as suas dificuldades, né? E se não conseguir lidar com elas, vai pedir ajuda, porque... Vai pedir ajuda. Senão vai dar ruim. Exatamente. Né? Outra coisa também, por exemplo, é saber que existem estágios da vida que podem modificar muitas vezes a relação que você tem com sua criança. Por exemplo, um bebê que nasce, né? O Gustavo viu bem isso, né? Tô vivendo isso. Tá certo? Ou, por exemplo, um dos irmãos que ganha um prêmio, por exemplo. Pode ser uma coisa difícil para o outro de lidar, né? Não é que você não deve, assim, comemorar o evento, por exemplo, o prêmio, o próprio irmão que nasceu e tudo, né? Mas, assim, o que pode acontecer é que o irmão, a irmã, eles podem precisar de um pouco mais de atenção também nessa hora, porque vai se sentir rebaixado, né? Ou até de compreensão, né, Ivania? Fala assim, você tem que ser mais compreensivo para aquele momento que a criança está vivendo. Então é isso, não ser permissivo, mas compreensivo. Então, quando a criança está enfrentando uma dificuldade imensa, seja entrada numa escola nova, a escola pede muitas vezes, me avise se tem algum evento novo na vida dessa criança para eu saber o comportamento dela na escola, porque eles vão fazer uma intervenção diferente. Uma criança que está se comportando inadequadamente, simplesmente porque está, a escola vai intervir de uma forma. Se essa criança tem um motivo, os pais se separaram, nasceu um irmão, a escola tem um olhar mais cuidadoso na forma de intervir. É isso que a gente está dizendo. Então, não só você com o seu filho, mas as crianças entre si. Às vezes começa em casa vira um campo de guerra. E eu falo, meu Deus, alguma coisa aconteceu, porque elas começam a brigar entre elas. Você pode contar que às vezes é uma amiga nova na vida da Maria, que a Laura tá com ciúme. Você vai conversando, você vai sentindo. Então, assim, a vida da gente é dinâmica. Então, as relações são dinâmicas. A gente precisa entender o momento daquela relação dos irmãos e com a gente, para que a gente faça intervenções adequadas. Mas isso que a Ivani falou é muito importante. Não justifica não intervir. Ninguém tá falando aqui que você tem que ser permissivo. Coitado, nasceu o irmão, deixa ele tirar a roupa no meio da sala, fazer xixi no chão. Não é isso, gente. Não é isso. Você tem que intervir, lembrando que é um momento específico, essa criança merece ser olhada com cuidado. Só isso. O que a gente geralmente fala, por exemplo, se tem um irmão novo, né? Você vai dar uma atenção um pouquinho mais para aquele irmão mais velho. Porque a tua tendência é ficar muito com o pequenininho. Ele chama muito, principalmente a mãe. O outro vai achar que, coitado, né? Foi jogado ao estrado. Né? Então, a gente, muitas vezes, eu até falo, olha, a gente desmerece o nenezinho. Isso. A gente põe o nenezinho para abaixo de 0, entendeu? Mesmo porque ele nunca mais vai saber, ninguém vai falar, entendeu? Isso não tá gravado, sabe? Não, tá limpando o cocô, você fala, gente, meu Deus do céu, por que não sabe fazer cocô no penico? Então, faz cocô na fralda. Olha só que trabalho que me dá, né? Um baita de um cagão, né? Se fosse que nem você, que já sabe, né? Olha aí, já nem fralda usa mais. Ou então, por exemplo, você fica um pouco mais com a criança maior, tira um pouquinho de tempo pra ficar e fala, olha que delícia que é ficar nós dois, né? Porque aquele nenê também não sabe nem conversar. Sim. Pelo menos nós dois conversamos. Você fala pra mim o que você tá gostando, né? Esses nenezinhos não sabem nada, só sabem mamar, fazer cocô. Precisa de uma veterinária cuidando dessa criança. Que coisa horrível. Quer dizer, desmerece, o outro se sente bem. Sim. Tá certo? Sim. A gente tava falando, eu tava lembrando aqui de um adolescente que eu atendi ano passado, né? Eu já atendo ele há muito tempo, sabe? Ele tem um irmão e ele foi claro lá na consulta. Ele disse, eu não gosto do irmão dele. Ele não gosta. Ele não quer saber dele. Ele não olha para ele. Ele despreza o irmão. É esquisito. Aquilo é um comportamento pesado. muito patológico, sabe? E o pequeno, assim, implora para ser visto pelo irmão. Que me dá dó. Me dá dó. Me dá dó dos dois, na verdade. Porque alguém tem, sabe, tem problema ali no meio da história. Sim. Né?
tem problema. Que E mais, diante Carol? de encontro, então, mais uma vez reforçando, um dos pontos é comemore os pontos fortes. Então, toda criança tem muita coisa boa. Não falo nenhum ponto bom. Sempre você identifica no seu filho coisas incríveis. Então, se você percebe que tem um ponto fraco, você vai comemorar aquilo que é bom. Mais uma vez, gente, não de uma maneira falsa, de uma maneira irreal. Comemore adequadamente diante daquela circunstância. Então, a criança fez um desenho bonito, você não vai soltar fogos, não, nossa, filho, para o que você está fazendo, dê atenção ao seu filho. A gente já falou isso em muitos episódios. A gente se esquece de que a criança precisa de atenção. 5 minutos, pare e dá atenção àquela criança e reforça o ponto positivo, certo? Perfeito. Outra coisa, assim, é incentivar a criança a encontrar e seguir seus próprios interesses. Por exemplo, incentivar o Gustavo a ser podcaster. Gustavo Passi, podcaster. incrível. É isso Não é? aí. Os irmãos não têm nada de podcaster, tá certo, É Gustavo? isso aí, completamente outro Então, rumo. tudo bem. Então, todo mundo tem seus pontos fortes, né, Exatamente. gente? Agora, nem sempre para a criança é fácil enxergar isso, né? Ela vai sempre achar que ela é a pior das piores. Não é, né, gente? Isso. Um outro ponto importante que a Ivani já citou é passe um tempo individualmente com cada filho. Então, você vai ter um momento que você vai ouvir a criança, você vai entender, você vai reconhecer necessidades e vai mostrar o quanto ele é importante. Então, assim, esse é o meu momento com você. Eu estou investindo tempo em você porque você merece. A criança vai se sentir valorizada diante disso. E nisso tem uma coisa importante. Às vezes, você é obrigado a ficar mais tempo com uma criança, por exemplo, porque ela está doente, porque ela teve um problema, descobriu uma doença séria, por exemplo, na criança, e você está tendo que ficar muito com ela. Veja bem, é importante que você chegue no irmão e sente com ele e explique isso. Porque as pessoas acham que a criança deduz. Porque ele está doente e ele está... Não necessariamente tem essa deduz. Não tem que presumir isso, entendeu? Você vai lá e você vai dar uma satisfação. Sim, Ivani, eu vou usar um exemplo muito duro, né, que a gente não gosta de falar, mas eu sou oncologista e eu aprendi muito isso na onco. A criança tem um irmão que faz um diagnóstico de câncer e os pais silenciam para a criança que foi diagnosticada e para o irmão. Como que essa criança vai enfrentar a batalha de um câncer se ela não souber o que está acontecendo? Então, claro que é um exemplo extremo, mas dentro de um discurso próprio para a idade, você precisa informar todo mundo na família. E se eu chorar, chore. Eu choro, você chora, todo mundo chora. Seu filho precisa saber, na sua fragilidade, que ele também é autorizado a ser frágil. A gente às vezes quer ser perfeito para os nossos filhos. Então, diante de uma explicação e você mostra a sua fragilidade, sua dificuldade, porém, a gente vai encontrar uma saída, você fortalece essa criança. Você fortalece o seu vínculo e o vínculo com o irmão. Por que ele está recebendo mais cuidado? Não é porque ele é favorito, porque ele é um chato. Não, porque o seu irmão está doente, ele tem um risco adicional. Mas isso você deu a satisfação, Carol. Exato. Não simplesmente achou que o outro concluiu isso. Exatamente, porque não vai concluir sozinho. E você conquista até uma parceria, né? Exato. Você vê muitos... E a criança se sente parceira, Gustavo, como a gente muitos sempre filhos fala. grudam na mãe e falam, vamos lá juntos, superar e ajudar o Exatamente. o nosso irmão, nossa irmã. Exatamente. Outra coisa é você fazer assim um tempo junto, todo mundo junto, com uma família mesmo, tá certo? Porque aí você... Até a dinâmica você consegue enxergar ali, né? Quando você está fazendo uma atividade junto. Jogos, por exemplo, o passeio, não é? Você enxergar mais ou menos como que é a dinâmica entre os dois, E tá o legal certo? é que às vezes nessa situação, né, Ivani, você promove atividades que os irmãos tenham que se unir para que cheguem a um objetivo comum. Eu sempre Né? falo, Isso é muito eles bom. são do mesmo sindicato sempre. Sim. Eles vão se unir um dia contra você, pode escrever, Sim. certo? Sim. Mas antes disso, eles podem se desunir muito entre eles, né? Sim. Então, e assim, acho que hoje, por exemplo, o que você disse, você ter regras básicas de como as pessoas são tratadas na sua família. Então, não adianta uma virar para outra e dizer que ela é horrorosa, que não adianta ela se vestir, que ela vai ficar... Que história é essa, gente? Desde quando as pessoas se destratam assim? Sim. Não é? A gente tem respeito. Então, acho que é importante definir muito bem isso que você coloca na sua família. Tá Sim. certo? E mais do que isso, né, Ivani? A forma como você trata o seu esposo, a sua esposa e a forma como você trata os seus filhos. Cuidado. Porque às vezes a gente está numa situação super estressante, não estou julgando ninguém aqui, mas a gente distrata o nosso par. E o nosso filho enxerga isso. E ele acha que é assim que a gente vai enfrentar conflitos pessoais e interpessoais, principalmente porque o nosso exemplo é fundamental. Então, quando você agride o seu marido verbalmente, numa situação, não precisa ser extrema, né? Você é um chato. Nossa, mas você não sabe fazer nada. A criança está ouvindo.
A criança está vendo. E ela vai tratar o irmão e vai tratar você em algum momento assim. Então pense muito. Se você está enfrentando um momento delicado com os seus filhos, é o momento de você rever o seu discurso dentro de casa. Faça um esforço para que você evite esse tipo de discurso com o seu parceiro, que você tenha um discurso favorável com o seu filho, porque ele vai aprender. Claro que a gente comete erros. Isso não justifica o erro do filho, né, gente? A gente já falou isso muito aqui. A gente comete erros porque a gente é ser humano. Mas a gente quer ensinar o correto. Porém, lembrem-se que a gente é exemplo. Então, tenham muito cuidado com o que se fala dentro de casa, certo? É isso Muito aí. bem. E se a rivalidade dos dois está se tornando uma coisa dificílima de você controlar, gente, às vezes pode precisar de ajuda. Exato. Procure um profissional. Entenda, por exemplo, que não dá para uma pessoa ficar e correndo sempre no mesmo erro, você já falou e não está dando certo, vai ter que ter ajuda de alguém, né? Exatamente. Muito É bem. isso. Um pouco mais sobre a gente, cortes, detalhes, converse com a gente lá no Instagram, que é @Ivani. @PediatraCast. Estamos lá no TikTok também, tem dancinhas da Ivani, corre lá pra ver. Toda semana tem coisa nova no nosso TikTok, você vai encontrar @PediatraCast também. A gente se vê no próximo domingo e Tchau, tchau. tchau!